Este programa contém cenas que foram dramatizadas, tendo havido particular atenção com o rigor histórico. Numa ilha paradisíaca nas Filipinas, um grupo de terroristas ligado à Al-Qaeda rapta 3 americanos. Sob a ameaça das armas dos guerrilheiros do Abu Sayyaf, os reféns iniciam uma marcha fatídica de 376 dias através da selva. Sabíamos que íamos perder a vida. A CIA lança então uma missão ultra-secreta para resgatar os reféns e levar os seus captores perante a justiça. O envolvimento dos Estados Unidos era quase imperceptível. Uma traição inesperada coloca os terroristas na mira dos seus perseguidores e conduz a um confronto final em pleno mar. Depois de os terem atraído para a água dentro daquele barco, só poderiam regressar de uma única maneira. Este vídeo de vigilância feito pela CIA revela o culminar de uma caça ao homem que durou 1 ano e uma batalha pouco conhecida da guerra contra o terror travada pela América. A ameaça da Jihad, segundo episódio. Martin e Gracie Burnham, o casal de missionários americano, têm sorte por estar vivos ao fim de 179 dias como reféns do grupo terrorista Abu Sayyaf. Mas há outra coisa pela qual podem dar graças. Uma segunda caixa misteriosa com provisões. Havia manteiga de amendoim, queijo creme, pensos higiênicos, papel higiênico, bolachas. Era maravilhoso. Enquanto estávamos a ver o que a caixa trazia, lembrámos-nos de repente que era dia da Ação de Graças. E o Martin, igual a si próprio, começou a fazer montinhos e a dar parte das nossas coisas a cada grupo de homens, a partilhar o que tínhamos. O Martin era assim mesmo. Entretanto, os reféns e os seus raptores não imaginam que uma unidade de elite da espionagem filipina está a monitorizar tudo o que entra e sai do acampamento do Abu Sayyaf, incluindo a caixa do Dia de Ação de Graças do casal Burnham. Os fuzileiros do coronel Juancho Saban contam agora com um informador bem colocado, Alvin Siglos. Aldam Tilau, o porta-voz dos guerrilheiros, considera Siglos um grande amigo. Só que Tilau não sabe que uma das recentes vítimas por si decapitadas era um tio de Siglos. Siglos não fala nisso a Tilau, mas quando foi abordado pelos fuzileiros tinha um motivo adicional para cooperar com as autoridades contra o seu amigo. A outra grande motivação de Alvin Siglos era o dinheiro. O governo filipino oferece uma recompensa de $100.000 por Tilau, agora conhecido por Abu Sabaya. Mais tarde, os Estados Unidos irão oferecer 5 milhões. Alvin Siglos está desempregado e o dinheiro faz-lhe muito jeito. Ele é um jogador. Gosta de apostar nas lutas de galos. Pessoalmente, não fiquei bem impressionado com a primeira entrevista que lhe fizemos. O que ele queria era dinheiro. Fazia-o apenas por dinheiro. É muito ingênuo dizer que ele queria servir o seu país. A sua ansiedade em querer ajudar era tão óbvia que, inicialmente, deixou reticentes Bong e algumas outras pessoas que andavam à procura de alguém como ele. Determinados grupos dentro dos serviços de informação filipinos suspeitavam que Siglos fosse, de facto, uma espécie de agente duplo. Alvin esforça-se por provar o seu valor. Quando Tilau volta a telefonar-lhe, sugere que o Abu Sayyaf devia libertar alguns dos seus prisioneiros num gesto de boa vontade. Dias mais tarde, os guerrilheiros assinalam o início do Ramadão, libertando todos os reféns, menos 3. Agora, apenas é Deborah Yap, uma enfermeira filipina do hospital de Lamitan, e o casal Burnham permanecem sob a custódia do Abu Sayyaf. Conseguimos mandar coisas por reféns que iam ser libertados. Peguei na minha aliança e entreguei-a à Faye. Tive-a sempre escondida no bolso, com medo que o Abu Sayyaf me atirasse. E disse-lhe, se conseguires sair daqui, dá à minha filha Mindy, para que ela tenha uma coisa que lhe lembre a mãe. E a Faye saiu de lá com a minha aliança. Entretanto, o Alvin tinha mostrado que era capaz de influenciar Aldam Tilau.
Mas os fuzileiros ainda não confiam totalmente no seu novo informador. Alvin tem de passar por uma prova final e provar aos homens de Saban que pode conduzi-los até ao covil do Abu Sayyaf. Arranjaram a maneira de Alvin Siglos fazer uma visita a Eldem Tilao, na selva. E conseguiram-no através dos esforços de uma jornalista filipina chamada Arlene de la Cruz. Arlene de la Cruz é uma jornalista de televisão famosa nas Filipinas pelas suas reportagens sobre o Abu Sayyaf. De la Cruz planeia fazer a primeira entrevista televisiva ao casal Burnham e aos seus raptores. Sozinha deitou mãos à obra para tentar estabelecer contacto com o Abu Sayyaf na selva. E através das suas próprias fontes foi conduzida até ao próprio Alvin Siglos. E quando aparece, vê-se, como é óbvio, a meio da operação dos fuzileiros filipinos. Os fuzileiros veem de la Cruz como a fachada perfeita para testar o acesso do seu informador a Abu Sabaya. Era uma combinação que beneficiava Arlene jornalisticamente e que beneficiava a operação dos serviços de informação dos fuzileiros. A 23 de novembro de 2001, Arlene e Alvin Siglos iniciam uma viagem de 2 dias até uma região extremamente montanhosa da ilha de Basilan. O seu destino é o esconderijo de Abu Sabaya. Aldam Tilao emerge da densa vegetação para cumprimentar o seu velho amigo Alvin Siglos com um abraço. A ligação que tinham como amigos era claramente visível. Para mim, sabendo que o Alvin Siglos era o trunfo dos militares, era muito difícil conceber que ele fosse capaz de trair aquele sujeito. Para mim, isso era algo inimaginável. Tilao diz a Arlene que na manhã seguinte lhe mostraria o casal Burnham. O líder do Abu Sayyaf passa o resto da noite a pôr a conversa em dia com Alvin. Fomos muito amigos durante os tempos do liceu. Todos os dias, todas as noites, estávamos juntos. Apesar de ele ser um criminoso, não deixa de ser. Acordei de manhã muito cedo e os dois ainda estavam a conversar. Tilao leva Arlene ao encontro do seu tio e tia, os nomes de código utilizados pelo Abu Sayyaf para se referirem a Martin e Gracia Burnham. Nunca esquecerei os rostos de Gracia e Martin quando me viram aparecer com a câmara. A Arlene era uma rapariga corajosa. Quem, no seu perfeito juízo, entraria assim pelo acampamento do Abu Sayyaf? Quem é que iria fazer isso? Ela tê-lo feito foi algo muito generoso. As imagens escolhidas por Arlene mostram pela primeira vez ao mundo os efeitos que o cativeiro está a ter sobre os Burnham. Gostaríamos de enviar uma mensagem de amor. Desejamos regressar para junto da nossa família. Desculpem. Queremos que eles saibam que ainda estamos fortes e que planeamos voltar para casa em breve. Queremos voltar para casa. De la Cruz promete fazer tudo o que puder para ajudar os Burnham. Ela e Alvin deixam o acampamento mais tarde, nesse mesmo dia, sem que os Burnham prestassem grande atenção ao velho amigo de Aldam Tilao. Não me lembro realmente de ter conhecido o Alvin Siglos. Com certeza que me disseram quem ele era, mas naquele dia passei pouco tempo com ele. Foi um prazer conhecê-lo e espero voltar a vê-lo em breve, muito em breve. Vamos rezar. Entretanto, Alvin passara o exame dos fuzileiros com distinção. Quando passou o seu primeiro teste operacional, conseguindo a prova de vida e o vídeo, tivemos de confiar nele. O coronel Saban quer enviar Bong e os seus fuzileiros num assalto imediato ao acampamento do Abu Sayyaf. Mas quando o exército filipino descobre, os generais dizem a Saban que não faça nada. O exército quer a glória para si. O exército monta o seu próprio ataque ao esconderijo do Abu Sayyaf, mas não encontram vestígios de Aldam Tilao nem dos reféns. Todo o trabalho de Arlene, Alvin e dos fuzileiros de Saban parece ter sido em vão, mas talvez assim não seja. O facto de uma jornalista filipina conseguir localizar o Abu Sayyaf no meio da selva foi embaraçoso para os militares filipinos, que durante meses tinham fracassado em fazê-lo.
Mas, na verdade, para os serviços de informação, e em particular para o coronel Saban, foi uma verdadeira vitória e serviu para indicar à CIA que aquela pequena unidade das Forças Armadas Filipinas estava em posição para apanhar Alden Tilao. O agente da CIA, Kent Clisby, tinha finalmente encontrado o parceiro filipino que procurava. O coronel Saban iria esfiar a perseguição secreta movida pelos americanos a Alden Tilao. Enquanto Zachary sopra as velas do seu 11º aniversário. Os seus pais enfrentam mais um dos 202 dias como prisioneiros do grupo terrorista Abu Sayyaf. O exército filipino esquadrilha a ilha de Basilan em busca de Martin e Gracia Burnham. Contudo, as violentas investidas dos salvadores colocam muitas vezes em perigo a vida dos reféns. O que foi realmente desencorajante foi, no terceiro ou quarto confronto, terem começado a usar fogo de artilharia contra nós. O Martin costumava dizer: como é que uma unidade de artilharia pode fazer a distinção entre um membro do Abu Sayyaf e um refém? Não pode. Foi nesse momento que percebemos que, um dia, as balas iriam acertar-nos. Só por estarmos com os maus da fita, íamos ser atingidos. E quanto mais batalhas havia, maiores eram as probabilidades disso acontecer. Os Burnham têm de resistir a um fenómeno psicológico comum em situações de reféns. Conversávamos para não nos deixarmos levar pela síndrome de Estocolmo, que faz uma pessoa tomar o partido dos seus captores. Íamos lembrando a nós próprios: quem são os bons? São aqueles que disparam contra nós. Quem são os maus? São aqueles que nos dão comida e nos dizem para fugir. Os assaltos arrasadores do exército filipino são sempre lentos demais para conseguir apanhar os ágeis guerrilheiros. Mas a unidade de fuzileiros do coronel Juancho Saban já sabe que pode chegar a Abu Sabaya, o líder dos terroristas. Os fuzileiros têm um informador precioso, Alvin Siglos, e acesso à linha de abastecimentos do Abu Sayyaf. Agora, tudo o que precisam é de alguma tecnologia de vigilância. E é aqui que a CIA entra em ação. Kent Clisby e os outros agentes da CIA contactaram o coronel Saban e disseram-lhe: estamos aqui para ajudar. Seja qual for o equipamento de vigilância eletrónica de que precisem, ou dinheiro, nós arranjamos. Kent Clisby está a operar num tão grande nível de secretismo que só o coronel Saban e os seus homens sabem quem ele é e o que está a fazer nas Filipinas. O capitão Jesse Serbo trabalha de perto com o misterioso americano. Kent era um homem muito desassombrado. Muito alto, mais alto do que eu. Parece o Kojak. Fala muito depressa, trabalha muito depressa. Não sei se toma café a mais, mas é hiperativo. É muito entusiasta. Um indivíduo muito físico. Talvez pertença aos SEALs ou outra unidade de elite das Forças Armadas. Todas as tardes subíamos um monte na cidade de Zamboanga e via-se que estava fisicamente em forma. Kent Clisby ajuda os homens de Saban a aproveitarem ao máximo o seu informador. Desde a visita de Alvin Siglos aos esconderijos dos terroristas, que Abu Sabaya escreve ao amigo, pedindo-lhe que envie abastecimentos básicos aos guerrilheiros. Mas Sabaya também quer uma coisa especial para si próprio. Um dos pedidos de Abu Sabaya foi um telefone satélite. É com todo o gosto que Kent Clisby e a CIA fornecem a Sabaya um telefone novo, especificamente modificado. Mandaram o Alvin Siglos com dinheiro da CIA a uma loja de eletrónica nas Filipinas comprar o tipo de telefone de satélite de que andavam à procura. Os homens do coronel Saban registram o número de série do telefone e, a seguir, Alvin entrega-o a um correio do Abu Sayyaf. Mais tarde, Abu Sabaya utiliza o seu novo telefone para ligar para uma estação de rádio e fazer troça da guerra contra o terrorismo dos Estados Unidos.
É realmente embaraçoso para as autoridades porque a superpotência não nos pode fazer nada. Enquanto falava, Sabaya estava a denunciar a sua posição na selva porque estava a utilizar o telefone satélite fornecido pela CIA. A CIA monitoriza atentamente as chamadas de Sabaya. Mas o telefone do raptor não pode ser seguido permanentemente. Ele ligava-o para telefonar e depois desligava-o. Por isso, não podíamos segui-lo 24 horas por dia. O Abu Sayyaf continua a mover-se depressa demais para que o pesado exército filipino consiga surpreender os guerrilheiros no último refúgio onde os tinham localizado. Mas Clisby e os fuzileiros, através das chamadas feitas por Sabaya, apuram que os Burnham continuam vivos. No final de dezembro de 2001, Sabaya até põe Martin e Gracie a falar ao telefone. Toda a gente da CIA ficou contente. Deram-me 25 mil pesos por aquela gravação. Abu Sabaya telefona a Alvin cada vez mais frequentemente. Mas os homens de Saban querem fazer do seu informador o único contacto dos guerrilheiros fora da selva. Para o conseguirem, têm de eliminar o resto dos fornecedores de Sabaya. O método utilizado pela unidade do Coronel Saban para afastar os membros da rede de Abu Sabaya foi matá-los. Criaram assim uma situação em que Abu Sabaya só podia contar com Alvin para conseguir os abastecimentos e comunicar com o mundo exterior. Perguntei a Bong como é que canalizaram as coisas. Só para os siglos. Alguns deles desapareceram. Alguns tiveram acidentes. Se é que percebe o que eu quero dizer. Entretanto, Alvin utiliza dinheiro da CIA para satisfazer todos os pedidos de Sabaya, que por vezes incluem artigos para os Burnham. Antibióticos, analgésicos, manteiga de amendoim, qualquer coisa para usarmos nos pés, meias. Estávamos sempre a fazer uma lista mental. Quando Alvin se tornou fornecedor do Abu Sabaya, começaram a aparecer determinadas coisas. E à medida que iam fazendo os seus pedidos, os Burnham foram se tornando mais específicos. Sem que Gracie saiba, cada vez que pede uma coisa tipicamente americana, como por exemplo um jogo de Scrabble, para o Coronel Saban e para a CIA, isso constitui uma prova de vida. O jogo de Scrabble dizia-nos que o casal Burnham estava lá porque os homens do Abu Sayyaf não jogam Scrabble. Gracie e Martin não fazem ideia de que Alvin é informador e até começam a ver nele um aliado. Naquela altura, o Alvin Siglos era quase um amigo. Estava em contacto diário com Sabaya, enviava coisas. Era alguém que estava no lado de fora e que fazia as coisas acontecerem. Alvin até entrega uma carta de Gracie dirigida à sua irmã, Mary. No 243º dia do cativeiro, Mary desloca-se às Filipinas para fazer um apelo público pela libertação do casal Burnham. I would like to make a personal appeal to the Abu Sayyaf to please release Martin and Gracia and allow them to come home to their children and family. Their children need them and our family needs them. Martin and Gracia, we love you. We hope you come home soon. Contudo, 2 meses mais tarde, apesar dos esforços das autoridades filipinas e americanas, os Burnham continuam reféns. Em março, o FBI tenta quebrar o impasse, concordando pagar ao Abu Sayyaf um resgate de pelo menos $300 mil. Mas os guerrilheiros apenas recebem uma parte desta quantia. Oficiais filipinos ficam com parte do dinheiro para si próprios. Os chefes do Abu Sayyaf estavam sentados a conversar. Eu e o Martin aparecemos, mandaram-nos sentar e disseram-nos que alguém tinha pago um resgate por nós. Era por aquilo que estávamos à espera. Mas depois disseram-nos: achamos que não era suficiente. Vamos pedir mais. E eu implorei-lhes que não fizessem isso. O plano do Abu Sayyaf consistia em utilizar o dinheiro do resgate para fugirem da ilha de Basilan. O telefone satélite, armadilhado pela CIA, fizera com que fosse demasiado perigoso os guerrilheiros lá continuarem. Sabaya não sabe porquê, mas os ataques do exército filipino estão cada vez mais próximos. Nessa mesma noite alugaram um pequeno barco de pesca e saímos da ilha de Basilan, que por essa altura estava atulhada de soldados.
Resolveram abandonar Basilan. Foram de barco até à península de Zamboanga e começaram a esconder-se nas áreas de selva, a norte da cidade de Zamboanga. Aqui em Zamboanga del Norte, o Abu Sayyaf está longe das suas famílias, dos refúgios seguros e do apoio popular. Ninguém sabia para onde íamos. Os guias não conheciam bem a zona. Finalmente estavam numa posição muito mais vulnerável e muito mais fácil de localizar por parte das forças que os perseguiam. Ao fim de quase um ano, o grupo terrorista Abu Sayyaf continua a ter em seu poder 3 reféns. O casal de missionários americano, Martin e Gracia Burnham, e uma enfermeira filipina, Eddie Borayap. Durante meses, a CIA ajuda a unidade de espionagem do coronel Juancho Saban dos Fuzileiros a localizar os reféns e os seus captores. Mas, subitamente, o porta-voz dos terroristas, Aldam Tilal, deixa de utilizar o telefone satélite que a CIA tem sob escuta e os terroristas desaparecem do mapa de vigilância. Até que Alvin Siglos, o informador, recebe uma chamada. É Aldam Tilal, mais conhecido por Abu Sabaya, falando de um vulgar telemóvel. O coronel Saban fica assim a saber que os terroristas estão escondidos algures perto da cidade de Zamboanga. Deixaram de usar o telefone satélite porque, estando na área de Zamboanga, podiam utilizar telemóveis normais. Aí a cobertura da rede de telemóveis era boa. Tilal quer que Alvin lhe arranje uma nova mochila. A CIA apressa-se a satisfazer o seu pedido. A CIA conseguiu arranjar uma mochila de aspecto perfeitamente vulgar, à qual cozeu invisivelmente uns chips de detecção. A partir daquele momento, a CIA passaria a saber onde Tilal e os Burnhams estavam a cada instante, enquanto se deslocavam pela selva. A CIA aproveita a realização de manobras militares conjuntas para importar novos instrumentos de espionagem. Este avião teleguiado chama-se NAT e é uma versão anterior ao do mais conhecido Predator. As câmaras do NAT transmitem imagens de videovigilância através de um avião espião tripulado, o RG-8 Schweitzer. Durante muito tempo, Kent Clisby, o agente da CIA nas Filipinas, não teve acesso a nenhuma destas aeronaves porque estavam todas a ser utilizadas no Afeganistão. Mas quando conseguiu obter o avião teleguiado e o Schweitzer, passou a monitorizar as câmaras de vigilância a partir de um pequeno contentor onde tinha o seu gabinete na base da Força Aérea da cidade de Zamboanga. Entretanto, os homens do coronel Saban refazem a linha de abastecimentos do Abu Sayyaf através de Alvin Siglos. E não tarda a surgir outra oportunidade para reforçarem a vigilância. O Abu Sabaya telefonou a Alvin Siglos dizendo que precisava de um novo barco. Siglos usa dinheiro da CIA para comprar aos terroristas um novo barco a motor. Durante as semanas seguintes, um indivíduo chamado Hamja utiliza-o para entregar os abastecimentos ao Abu Sayyaf. Hamja desconhece que o barco está a ser observado e que transporta mercadorias fornecidas pelos homens do coronel Saban e pela CIA. O Abu Sayyaf também não suspeita de nada. Os guerrilheiros enfeitam um barco com uma pintura de Homem-Aranha e dão-lhe um novo nome: Kingfisher. Os terroristas sentem-se tão confiantes que Abu Sabaya vai à rádio fazer uma nova ameaça. Se virmos a nossa situação complicar-se, talvez digamos adeus a estes dois. Enquanto Sabaya fala, a CIA localiza-o através da mochila, do telefone satélite e da videovigilância aérea. Mas Kent Clisby não pode fornecer as coordenadas precisas da localização de Abu Sabaya aos fuzileiros do coronel Saban. Em parte porque a CIA quer camuflar as capacidades do seu equipamento. E, em parte, porque os espiões americanos não estão autorizados a revelar certos tipos de informação. A CIA não podia fornecer informações letais aos militares filipinos. Basicamente, isto significava que a CIA não podia dar à unidade do coronel Saban qualquer tipo de informação secreta que servisse para eles matarem Abu Sabaya. Eles cumprem mesmo estas regras. São muito rigorosos. Eu não estava autorizado a olhar para o monitor. Ficava do lado de fora e eles à frente do monitor.
e davam-me instruções. As mensagens eram-me transmitidas. Cleasby só está autorizado a dar à MC2 coordenadas que fiquem num raio de 8 km a partir da localização do Abu Sayyaf. Mas no começo de junho de 2002, o Coronel Saban já sabe o suficiente sobre a localização dos terroristas para enviar uma equipa de fuzileiros numa operação de reconhecimento. O Coronel Saban enviou-me a mim e a um punhado de homens para Zamboanga del Norte. Fomos para lá incógnitos e acampámos a cerca de 4 km do local onde estava o Abu Sayyaf. Todas as noites, eu e os meus homens fazíamos incursões munidos de equipamento emprestado pelos militares americanos. Óculos de visão noturna. Os homens de Bong observam os movimentos do Abu Sayyaf ao longo de várias noites. Os fuzileiros estão confiantes de que podem montar uma tentativa de resgate. O Coronel Saban delineia a estratégia. Insistimos que podíamos fazer o resgate com um pequeno grupo. Mas Saban nunca tem a ocasião de tentar a operação. O problema surgiu quando o exército filipino se recusou a autorizar que fossem os fuzileiros a conduzir o assalto. Infelizmente, foi aqui que as disputas burocráticas internas voltaram a surgir para ver quem ficaria com o mérito. Como o grupo com maior poder político e militar é o Exército, foram eles os escolhidos para executar o resgate de Martin e Gracia Burnham. A 7 de junho de 2002, vários batalhões do exército filipino aproximam-se do Abu Sayyaf e do casal Burnham. A noite cai sem que Gracia se aperceba de alguma coisa diferente, naquele que era o seu 370º dia de cativeiro. Uma das regras tácitas entre o Abu Sayyaf e os militares era nunca lutarem de noite, nem quando estava a chover. O céu toldou-se para ir chover, como acontecia sempre. E pensámos estar seguros. Parámos para descansar, pendurámos as redes. O Martin e eu dissemos as nossas orações juntos e deitámos. Os Burnham acordam com uma rajada. O tiroteio começou outra vez. Era a batalha número 17. E claro que já sabíamos o que fazer. Atirar-nos para o chão. Mas antes que eu pudesse fazê-lo, fui atingida na perna. Escorreguei monte abaixo e fui parar ao lado do Martin. Gracia está mais preocupada com Martin do que com a bala que tem na perna. Olhei para o Martin e ele sangrava do peito. Sabia por experiência que as feridas na perna podem sarar, mas que das feridas do peito não se recupera. E ali fiquei, ao lado dele, tentando passar por morta. Sem poder fazer qualquer som, Gracia sente a vida abandonar o seu marido. O Martin começou a respirar pesadamente, quase como se ressonasse. Despedi-me dele tantas vezes. Normalmente, após uma batalha, dizia-lhe: estou feliz por termos tido um bom casamento. Estou feliz por ter casado contigo. Não teria feito outra escolha, mesmo com este facto horrível que nos aconteceu. Não desejo não termos dedicado a vida a sermos missionários. E quando acabava este meu discurso, Martin dizia-me sempre: não sei se é muito saudável fazeres isto. Não sei se é má ideia despedir-nos daqueles que amamos, caso não possamos fazê-lo depois. Martin e a enfermeira filipina Eddie Borayap são mortos durante o ataque. Ninguém sabe se foram vítimas do Abu Sayyaf ou de fogo amigo. Quando finalmente deixa de ouvir tiros, Gracia levanta a mão. Houve logo uns homens que desceram o monte, puxaram-me lá para cima e eu perguntei-lhes: apanharam Sabaya? E eles disseram: sim, apanhamos. É aquele com o cabelo comprido. E eu disse-lhes: não, esse é o Lockman. Apanharam Sabaya? E houve alguém que disse: vamos confirmar. Tudo o que encontram de Aldam Tilau, mais conhecido por Abu Sabaya, é a sua mochila fornecida pela CIA. Enquanto um helicóptero leva Gracia na primeira etapa da sua viagem de regresso a casa, o Abu Sayyaf volta a desaparecer nas profundezas da selva.
Aldem Tilau e os seus homens continuavam a monte, ou seja, embora aquela parte da história tivesse terminado, o último ato estava ainda para vir. Gracia Burnham passa o seu terceiro dia de liberdade a recuperar do ataque que a deixou ferida na perna e matou o seu marido Martin. Agora, prepara-se para deixar as Filipinas, o país onde ela e Martin viveram durante 16 anos e passaram 376 dias como reféns do grupo terrorista Abu Sayyaf. No aeroporto de Manila, Gracia enfrenta os média. During our ordeal, we were repeatedly lied to by the Abu Sayyaf, and they are not men of honor. They should be treated as common criminals. We support all efforts of the government in bringing these men to justice. I returned to the States this morning to rejoin my children and to put my life back together. Part of my heart will always stay with the Filipino people. Thank you. Nos Estados Unidos, Gracia reencontra finalmente os seus 3 filhos. Entretanto, na cidade de Zamboanga, a caça aos raptores dos Burnham está apenas a aquecer. Os fuzileiros do coronel Juancho Saban e a CIA estão mais determinados que nunca a capturar Aldem Tilau, o líder do Abu Sayyaf. Pensaram que Tilau e os seus homens, depois de andarem aos tombos pelas selvas a norte de Zamboanga, após terem sofrido aquele golpe, o ataque do exército filipino, iriam provavelmente tentar regressar à sua ilha natal de Basilan. Tudo o que o coronel Saban deseja é atrair Tilau para o mar, onde os fuzileiros têm total jurisdição. O coronel prevê que Tilau irá telefonar a pedir o barco do Abu Sayyaf, o Kingfisher, para levar os guerrilheiros para Basilan. Numa manobra de antecipação, o coronel Saban dá ordens aos seus homens para capturarem o homem que manobrava o Kingfisher, Hamja. Tivemos muita sorte. Apesar da quantidade de polícias presentes na zona, o Hamja passou ao lado da nossa carrinha, sem alertar a polícia, sem levantar quaisquer problemas. Só tivemos de o puxar para dentro. Hamja tem 20 anos, é pobre e facilmente intimidável pelos fuzileiros. Agora, basta esperar que Tilau peça o Kingfisher. O líder do Abu Sayyaf telefona a Hamja ainda mais cedo do que se esperava. Na tarde do dia 20 de junho de 2002, menos de 2 semanas após o resgate de Gracia Burnham, Tilau marca a hora do embarque para mais tarde nessa mesma noite. Ele disse ao operador do barco que o preparasse e arranjasse gasolina. E eu telefonei ao coronel. O coronel Saban está prestes a entrar num avião que o levará a Manila. Mas, não querendo perder esta oportunidade, diz a Bong que o vá mantendo informado e entrega o comando da operação ao seu fiel capitão. Tinha pedido aquela oportunidade, mas quando a tive, estando sozinho, fiquei com medo. Os fuzileiros têm apenas algumas horas para planear a operação. A primeira coisa a tratar é do barco, o Kingfisher. Tínhamos o operador do barco, mas não tínhamos o barco. O Kingfisher está atracado por baixo de uma casa que o Abu Sayyaf costuma utilizar como refúgio. Não quiseram mandar o Hamja buscar o barco à pequena casa onde viviam simpatizantes do Abu Sayyaf, com medo que ele lhes contasse que os fuzileiros estavam atrás dele e do barco. Tiveram assim de arranjar outra maneira de o ir buscar. Os fuzileiros decidem simplesmente roubá-lo. Bong e os seus homens foram a nado até à pequena casa sob estacas, numa aldeia nos arredores da cidade de Zamboanga. Cortaram as amarras que prendiam o Kingfisher e puxaram-no para longe dali. Uma vez longe da casa, os fuzileiros ligam o motor e dirigem-se para a sua base. Aqui, um grupo de SEALs apetrecha o barco com pirilampos infravermelhos.
umas pequenas luzes estroboscópicas à frente e atrás para que pudesse ser facilmente monitorizado a partir do ar enquanto subia a costa para ir buscar os guerrilheiros. A seguir, os fuzileiros sabotam os tanques de combustível do Kingfisher. As latas de combustível que colocaram a bordo estavam cheias de água e apenas com uma pequena camada de gasolina no topo. Se fossem verificar, iria cheirar-lhes a gasolina. Tínhamos de prever todos os cenários possíveis. Assim, sabiam que depois de os terem atraído para a água, dentro daquele barco, só poderiam regressar de uma única maneira. O plano exige que os soldados filipinos e americanos sigam o Kingfisher até ao local onde irá recolher os membros do Abu Sayyaf. Aldam Tilau e os seus homens entrarão no barco e, assim que o Kingfisher estiver suficientemente longe da costa, Bong e a sua equipa desferirão o golpe mortal. A Operação Archeiro Negro começa aproximadamente às 9 da noite. No contentor onde está instalado, na cidade de Zamboanga, o agente da CIA Kent Clisby observa o Kingfisher zarpar do cais. Este vídeo de vigilância é o mesmo que Clisby vê enquanto a operação se desenrola em tempo real. Este barco é o Kingfisher. No barco, juntamente com Hamja, seguia outro informador da unidade do Coronel Saban, Gardo. Gardo tinha uma luz química pendurada ao pescoço que partiria quando se lançasse à água depois de o barco ser atacado. Gardo estava lá para vigiar Hamja e garantir que ele fazia o que devia. E Gardo sabia que quando estivessem a 1 milha da costa, iam ser atacados pelos fuzileiros filipinos. Hamja não. Tanto quanto sabia, ia apenas levar os guerrilheiros para Basilan. O Kingfisher continua o seu percurso até ao local de encontro. O Kingfisher era seguido à distância pela mesma lancha a motor que o Abu Sayyaf tinha utilizado para raptar os Burnham e os outros reféns da estância de Dos Palmas. Tinham-na abandonado no mar de Sulu por terem ficado sem combustível e os fuzileiros tinham-na recuperado. Agora, o antigo barco do Abu Sayyaf transporta Bong, os seus homens e um contingente de SEALs filipinos. Mais atrás, seguem 2 barcos da Marinha dos Estados Unidos, transportando membros da SEAL Team 6, a famosa unidade de elite. As tropas americanas darão o seu apoio se tal for necessário. Estão também de prevenção 2 helicópteros Chinook americanos. A pequena frota começa a subir a costa, monitorizada pelo Schweitzer, o avião de vigilância da CIA. Por fim, o Kingfisher chega ao ponto de encontro indicado por Tilau. Quando o Kingfisher chegou à terra, Hamja saiu e foi até à praia para esperar por Tilau e os seus homens. De início, há uma só pessoa, presumivelmente Tilau, que sai da selva para ir falar com Hamja. E enquanto isto se passa, Gardo está a clicar nas luzes infravermelhas do barco. Bong aguarda para saber quantos são os homens do Abu Sayyaf. Mas de começo isto não é claro. Os homens de Tilau vêm para a praia e inicialmente estão todos muito perto uns dos outros. Mas depois dispersam-se e eles conseguem contar 6 homens, além de Tilau, que não demoram a entrar no Kingfisher. O Kingfisher zarpa com 9 pessoas a bordo. Hamja, Gardo e os membros do Abu Sayyaf. Hamja segue uma rota a apenas 1 milha da costa, o que constitui um problema. Bong receia que os terroristas consigam nadar para a terra durante o ataque. Os soldados optam então por uma solução audaciosa. Os fuzileiros filipinos resolvem lançar um ataque mais violento e direto ao Kingfisher. Decidem utilizar a sua embarcação maior e mais forte para o abalroar. Começamos a carregar as nossas armas e a atribuir a cada homem um setor de fogo. Do lado de fora do contentor de Kent Clisby, o capitão Jesse Serbo vai transmitindo a Bong aquilo que as câmaras da CIA veem. Como o barco de Bong é mais silencioso do que o Kingfisher, os guerrilheiros não se apercebem da sua aproximação. O capitão Serbo vai calculando a distância. 500 metros. 400 metros. 300 metros. Segundos antes da colisão, os soldados acendem um projetor.
Quando as luzes se acenderam, viram o rosto de Abu Sabaya e dos seus comparsas, com expressão de medo de quem sabe que finalmente tinham sido apanhados. Vão ver o começo dos disparos, umas manchas brancas na imagem. Eis o momento do impacto. O barco de Bong embate direito no Kingfisher, partindo-o ao meio. A seguir, os soldados começam a despejar uma torrente mortífera de fogo. Sentia-se o ardor da pólvora na cara, ainda antes de ver o clarão. Os guerrilheiros ripostam desesperadamente enquanto tentam manter-se à tona de água. Estavam em desvantagem numérica, tinham menos armas. Os fuzileiros filipinos tinham uma plataforma relativamente estável de onde disparar, ou seja, naquele momento não tinham grandes hipóteses. Eram várias M16 e M14 disparando contra dois alvos a curta distância, até se conseguia ver a carne a ser arrancada. Um membro não identificado do Abu Sayyaf esquiva-se aos disparos, mergulhando por baixo do barco de Bong para emergir do outro lado. Há alguém que aparece à tona da água de um dos lados do barco e começa a disparar sobre o capitão aragonês. Começamos a disparar sobre ele. Uma M60 e várias M16 e M14 a disparar sobre um único alvo. O alvo é Aldam Tilau, agora conhecido por Abu Sabaya. Há muito que Tilau esperava morrer na Jihad. Agora, verá o seu desejo realizado. Foi nesse momento que ele foi atingido por uma torrente de fogo, que na verdade cortou o seu corpo ao meio e depois afundou-se nas águas. As tropas filipinas sobrevivem à batalha sem baixas. Hamja e Gardo também ficam incólumes. 3 dos membros do Abu Sayyaf estão mortos e 4 outros são capturados com vida. O corpo de Abu Sabaya nunca é encontrado, o que alimenta rumores de que terá conseguido escapar mais uma vez. Mas Bong garante ao coronel Saban que Sabaya jaz no fundo do mar. Perguntei-lhes muitas vezes: tens a certeza que atingiste Sabaya? E ele disse: sim, meu coronel, tenho a certeza absoluta porque estava a meia dúzia de metros dele. Gracia Burnham nunca esquecerá o que um dos seus raptores lhe disse acerca de Sabaya. Disse-me, o Sabaya é um homem muito mau. Não há nada de bom em Sabaya. É um homem mau e é por isso que quer combater pela Jihad. Porque a única maneira de ir para o paraíso é morrer na Guerra Santa. A morte de Aldam Tilau constitui um rude golpe para o Abu Sayyaf. Hoje o Abu Sayyaf não tem a mesma proeminência nem poder que tinha nos tempos em que raptou Martin e Gracia Burnham. Penso que ninguém pode rivalizar com a audácia de Sabaya. Continuam a existir bolsas do Abu Sayyaf. Mas hoje, graças à cooperação continuada entre as forças filipinas e americanas, a maioria dos líderes do grupo está morta. Ocasionalmente, Gracia Burnham ainda recebe um telefonema do FBI informando-a de que outro dos seus raptores foi levado à justiça. Mas, de um modo geral, a família Burnham deixou o passado para trás. Uma das coisas que o Martin me disse muitas vezes foi: quando e se voltares para casa, os teus filhos vão precisar de ti. Não vão precisar de ti sem a tua mente, nem vão precisar de ti sem as tuas emoções. Quando voltares para casa, vais ter de ser a mãe deles. O rancor consome-nos. Prefiro sentir-me feliz por cada dia que tenho para viver. Mark Bowden deixa as Filipinas com uma nova visão sobre a guerra secreta que os Estados Unidos travam contra a Al-Qaeda. Penso que a longo prazo, o método que os Estados Unidos utilizaram para apanhar Aldam Tilau e o Abu Sayyaf será um modelo para o modo como a guerra ao terrorismo será travada no futuro. A razão pela qual é um modelo é ter sido uma operação a uma escala relativamente pequena,
na qual o envolvimento dos Estados Unidos foi praticamente invisível. Espero que os Estados Unidos estejam a aperfeiçoar-se na condução deste tipo de operações em todo o mundo. Operações que estão a decorrer neste preciso momento em que estamos a falar. Versão portuguesa, via satélite.